Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia Bruno Nascimento e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. Boa noite a todos, esse é mais um programa Músicas do Mundo. Você acabou de ouvir Atropelando as Galinhas, música de autoria de Júlio Rizzo com o grupo Quarteto, que utilizamos para apresentar esse que é um dos músicos de sopro mais versáteis que eu conheço, o trombonista Júlio Rizzo. Boa noite, Júlio, tudo bem? Tudo bem. Gaúcho de Caxias do Sul, o trombonista Júlio Rizzo integra a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre desde 1990. Com formação na Universidade da Geórgia, Estados Unidos, sob orientação do professor de trombone Dr. Philip Jamieson, foi professor no Winds of the Moon, promovido pela American Wind Symphony Orchestra em Pittsburgh, e também selecionado para audição no Metropolitan Opera Orchestra de Nova York, e cursou aperfeiçoamento em trombone na École Nationale de Musique de la Ville de Colmar, na França. Coordenou masterclasses e clínicas de trombone em vários estados brasileiros, na França, Estados Unidos e Argentina, e atua ainda em música popular, sendo que é um dos criadores do Quarteto, grupo instrumental que tem levado as sonoridades do sul do Brasil a vários países e tem presença frequente nos palcos da música popular em Porto Alegre, através de participações em diversos grupos. Então, nos conte um pouco como foi os teus primeiros passos na música, onde você aprendeu suas primeiras notas e em quais lugares era possível ter contato com a música naquela época.
Bom, tudo começou com uma aula chata de matemática. Isso quando eu cursava o primeiro grau na escola normal Madre Milda, em Caxias do Sul. Aí eu estava vendo aquele povo saindo, sempre na época de 7 de setembro, para ir para a banda, porque tinha os desfiles. Eu disse, pô, onde é que vocês vão? Vamos para a banda. Vamos para a banda. Eu digo, pô, tô nessa. Vou sair dessa aula aqui e vamos para a música. Aí eu cheguei lá e falei, como é que eu faço para entrar aqui no negócio? Fala com o maestro aí. Era o Sargento Bonfante, ele tocava trompete, Bruno. E era dos bons e era bravo. Ele disse, pô, o que tu quer aqui, guri? Eu disse, eu quero tocar na banda. Que instrumento tu quer tocar? Eu quero tocar pistão, aquele que ficava lá na frente, que eram os meninos que tinham as melhores meninas, sabe? Que tinha, sabe? Era diferente. Eu disse, eu quero trompete, tá bom. Então, toma aqui um trombone. Então, aí começou a minha saga. A partir daí me apaixonei pelo negócio. Comecei a tocar também eufone, bombardino, né? Algumas coisas assim. Então, fui me interessando e fui avançando. A gente tinha ensaio todo sábado, mas tinha um pouquinho de aula de teoria também, continuava. Então, tudo começou mesmo, eu acho que o despertar, mesmo antes das notas, que sabe que a gente colocava no eufone, a gente colocava aquelas coisas, tinha as válvulas, né, os pistões, né? Números. Aí colocava o número 1, 2, era 12, 23, 123. Sim. E aí veio antes das notas, que a gente aprendia a colocação do negócio e vai soprando, sabe? Então tocava o nacional, as marchas, não sei o que e tal. E essa foi a primeira coisa que me aconteceu na vida de músico. Que é onde começou tudo mesmo, sabe? Eu sempre tive uma grande atração pela sonoridade, né? Especialmente dos metais. E os lugares que eu tocava na época, imagina, era esperar pelos desfiles escolares. Então, o meu ponto máximo mesmo do ano era 7 de setembro. Aí depois vinha de 4 em 4 anos, tinha a Festa Nacional da Uva lá. Então, eu posso dizer que eu participei da primeira transmissão a cores da televisão brasileira num desfile da Festa da Uva. Mas olha aí. Então isso era o grande momento. Depois eu troquei de banda, fui lá para o Cristóvão de Mendonça, e aí a gente participava também dos concursos de banda da Rádio Record do Rio de São Paulo, né? Eu não me lembro se era Record, como é que era o nome enfim, uma TV que tinha. Sim. Que tinha lá. E isso era muito legal, porque dava sociabilidade, a gente conseguia umas namoradas, sabe? Então tudo mais. Então existia muita coisa, sabe? O conhecimento, sabe? Através da formação do ser humano, assim, eu vejo que todos os meus colegas que participavam dessas coisas foi muito interessante, sabe, um começo com esse tipo de sociabilização, né? Sim. E tu chegaste a pensar em ser músico profissional na época? Não. Assim, não. Eu era só levado pelo som. Sim. Aí o que acontecia? Onde tá? Não tinha som, eu tô. Aí meu primeira coisa, eu acho que quando eu fiz 18 anos, que foi um convite lá que todo mundo ganhava lá para tocar num clube lá, Carnaval. E esse foi meu primeiro cachê, sabe? Eu sei lá quanto era, mas era muito pouco. E a gente se estourava tocando, sabe? Então essa foi minha primeira coisa. Aí eu gostei, eu digo, isso pode dar pé. Mas nunca pensei em ser músico profissional. Aí eu tocava também, depois, na Orquestra Sinfônica de Caxias, que era uma sociedade, né? Onde tinha músicos muito legais, e passamos pela mão do grande maestro Pedro Paulo Mandelli, né? Que estudou na Itália, ele tinha o Conservatório de Santa Cecília, não sei o quê. Sim. E a partir daí é que a coisa tomou uma forma mais, onde eu descobri depois, aqui em Porto Alegre, onde tinha a Escola de Música da OSPA, que eu comecei a aprender
seriamente a coisa a partir de 1984, eu suponho. 84. E quais eram as dificuldades do jovem músico da época para entrar no meio musical? Assim, tu tem ciência, hoje tu tem consciência de dificuldades que aconteciam naquela época e tal? Primeiro lugar, era a dificuldade de tu ter um instrumento decente. Então a gente só lidava com o que tinha aí perto, que era os instrumentos da banda, sabe? Uns tinham que passar uma fita para não sair o ar, quer dizer, às vezes uns aqui tinham uns instrumentos que não saíam nem um bocal, sabe? Sim. Tanto que não tinha estojo. Começava a primeira bronca, essa era a primeira resistência tu passar pelo instrumento, até que eu comprei um e tal, mais ou menos, tudo, e aí que me deu a possibilidade de avançar nos meus estudos, particularmente, né? E aí o que acontece? A segunda dificuldade é encontrar um método que tu podia tocar. Então a gente tinha um método. Só vinha um método para o Brasil, acho que tinha, eu não sei, era um tal da Silva. E alguém tinha um método americano, que todo mundo fazia cópia dele. E era isso aí. Então, quer dizer, era um passando de uma coisa para outra, até eu conseguir chegar e ser aprovado para entrar na escola de música da OSPA. O Arbans. A Arbans era muito caro. Bah. Era muito caro, então ninguém tinha grana. Sim. Tinha um francês chamado talvez Pierre Clodomir, alguma coisa assim. Sim. Mas era tudo muito, algumas folhas aqui, alguma folha de xerox aqui e tal. Quando eu consegui entrar, um ponto assim bem divisor na minha carreira é a escola de música da OSPA, onde a coisa ficou mais séria, onde realmente eu vou aprender música. Sim. Com uma seriedade muito grande. Sim. Que tinha um professor que era primeiro trombone da orquestra, professor Joaquim Dias, e foi ali uma orientação que, óbvio, é isso aqui que vai acontecer. E isso ficou bem claro em todas as situações o que a vida esperei, né? Tu te mudaste para Porto Alegre? Não. Aí que é. Sim. Eu continuo ainda, mesmo assim, tinha essa coisa da sobrevivência, né? De tu poder garantir isso. Então, num dos meus últimos, eu trabalhava de office boy em umas empresas em Caxias, fazia serviço de banco, aí estudava à noite. Então, o meu contato com o instrumento era muito medidinho, sabe, as horas, né, do que eu tinha com ele. Essa é a época que tu tocou na banda, isso? Na banda de baile? Não, antes. Sim. Antes da banda de baile até. Porque a banda de baile também dá um outro divisor de águas também, onde eu começo a viver da música. Mas aí eu já estudava na OSPA. E aí o que acontecia? Aí eu tinha um emprego no Bradesco, que eu trabalhava de digitador das 10 da noite às 5 da manhã, pegava um ônibus e vinha para Porto Alegre, que era na segunda-feira, estudava o dia inteiro aqui, tinha aulas de teoria na escola e depois de tarde de instrumento, voltava e começava a trabalhar de novo. Então isso, e depois um certo tempo alguém bateu lá para eu começar a trabalhar com a banda de baile, e eu comecei a ganhar melhor, aí acabou com o banco, e aí eu comecei a ter a minha vida nas minhas mãos, comecei a ganhar meu primeiro dinheiro com música realmente. Sim. Foi a partir daí que fiquei 5 anos tocando, que foi uma grande escola, onde baile tu toca de tudo. Então, por um lado, eu tinha uma formação clássica aqui em Porto Alegre, que tentava levar, tocava, consegui um trombone melhor, que era um King 4B, Silver, não sei o que é. King, né? Velhão, mas bom demais. Com dinheiro emprestado de todos os parentes. E vamos embora. Aí, bicho, quando comecei a tocar na banda de baile, a coisa ficou mais legal. Consegui juntar uma grana. E aí a coisa começou a ficar mais séria. Falando em bandas, né, e trabalhos dentro desse universo popular, vamos à audição, então,
da música Doutor João Vai à Praia, de Luciano Leães, faixa 4 do álbum de 2014 da banda de rock instrumental gaúcho Pata de Elefante, com participação de Júlio Riso. Olá a todos, este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Eu sou Bruno Nascimento e você acabou de escutar a música Doutor João Vai à Praia, de Luciano Leães, faixa 4 do CD autoral da banda gaúcha de rock instrumental Pata de Elefante. Então, vamos seguir com a nossa viagem pela trajetória musical de Júlio Riso. Júlio, falando um pouco sobre tua formação formal em música, né? Quais eram e qual o papel dos teus professores e mentores na tua formação e que processos foram importantes na construção do trombonista que tu és hoje? Nossa, complexo isso. Então, eu começaria... o que culmina, eu acho, a coisa, a gente vem um pouquinho de frente para trás, né? Quando eu ganho o concurso para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Isso já é outro músico que já começa a tocar. Uhum. Quando eu entro para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, é uma coisa que para mim eu realizo ali culmina ali um esforço para poder fazer, para realizar o sonho. E um dos meus sonhos, né, era entrar para a orquestra. Uhum. Eu me lembro bem numa situação que me levou a decidir a encarar com uma seriedade brutal, digamos assim, esse concurso. Foi quando eu vi pela primeira vez a Orquestra Sinfônica. Foi num ensaio com o maestro Eleazar de Carvalho, que depois veio a ser meu maestro,
que foi um dos meus grandes professores e mentores. Quando eu vi a primeira vez uma sinfonia, eu não sabia nem do que se tratava, não sabia nem do que estava, eu só achava muito lindo. Eram quase 100 músicos no palco tocando uma música. Eu digo, meu Deus do céu, a primeira coisa que me ocorreu na cabeça, essas pessoas devem ser muito felizes. Elas acordam de manhã para tocar o seu instrumento. Eu quero isso para mim. E aí foi uma decisão que eu tomei que norteou todas as minhas conquistas que vieram a partir daí. Então eu tive como mentores e professores os meus próprios colegas da OSPA, Nevada. Anos mais tarde, depois consegui um curso de aperfeiçoamento na Geórgia com o Dr. Philip Jameson, que foi para mim uma grande... abriu minha cabeça assim pelo meio e colocou muita coisa boa, me mostrou realmente o trombone. Aí mais tarde já eu tive essa outra experiência de ficar um ano na Alsácia, na Escola de Música de Colmar, na França, estudando durante um ano trombone lá, que isso também e tudo isso, veja bem, que a OSPA faz parte disso tudo. Sim. A OSPA que me permitiu, através de bolsa de estudo, eu poder fazer durante todo o tempo que eu estava trabalhando e em ter essas saídas. A gente saía, porque nós temos umas férias já consideráveis, então todos os anos eu aproveitava para sair, para me aprimorar, ou seja, Estados Unidos, ou pegar aqueles cursos de férias em São Paulo, Curitiba, Brasília, Festival Internacional, não sei do que, estava lá eu. E foi uma das grandes coisas que a gente pôde fazer. E mais tarde, eu acho que foi antes de eu ir para os Estados Unidos, foi em 92, a gente cria com o professor Radegundes Feitosa, o Wagner Polichichuk de São Paulo, da OSESP, a gente cria a ABT, a Associação Brasileira de Trombonistas, em Brasília. Isso foi um marco também decisivo, porque a partir daí a ABT começou a modificar o cenário do trombone no Brasil. A gente trazia muitos músicos importantes dos Estados Unidos e da Europa para dar aula durante uma semana. Então aquilo foi dando colocando a gente no mundo, sabe? Sim. Como o trombone hoje brasileiro, a gente deve a isso, ao grande professor Radegundes e ao grande mentor de tudo isso tudo, que é o nosso patrono, que é o professor Gilberto Gagliardi, que montou toda essa estrutura que propiciou as pessoas que hoje estão, porque o Radegundes, em termos assim, a gente está falando de formação formal, né? Dentro do negócio formal, o Radegundes, por exemplo, o Radegundes foi o primeiro doutor em trombone no Brasil. A partir dele estudaram, por exemplo, estudou o Marcos Flávio, que hoje é o nosso outro doutor de trombone pela Universidade de Minas Gerais. Aí tem mais o Gilvando, lá em Natal. Aí tem mais o pessoal lá do Rio de Janeiro, João Luiz Areias, na Unirio. E a coisa começou a se espalhar. E tem um aluno meu que é professor da Universidade de Santa Maria. Não escolhi, Bruno, esse caminho formal. O meu caminho foi outra coisa, foi especialização e dando muita corda para esse pessoal estudar. Sim. Dentro das coisas. Mas a minha escolha, eu acho que previsto pelo momento mesmo, não foi um ensino formal, por exemplo, de universidade, de poder seguir todos os passos e de elaborar toda a coisa. Não, foi uma coisa um tanto quanto autodidata. Houve os mentores, houve os professores, como Jameson, como Michel Becquet, como o professor Philippe Spanagel na França, que me ajudaram, tiveram uma contribuição grande.
Mas o que norteou mesmo, eu acho que o que assedimentou minha carreira musical realmente foram meus colegas, todos, em qualquer área. Maravilha. Então, vamos trazer um pouco dessa tua bimusicalidade, já que falaste um pouco dos colegas, né? E esse trânsito, né, entre a orquestra e as bandas, né, que tu tocaste. Quais os benefícios que, digamos, essa polivalência, né, lhe agregou, e quais as dificuldades que enfrentastes entre esses dois mundos, né? Ai, que bela pergunta. Bom, aí já, veja bem, aí já fica estabelecido para mim que, na minha cabeça, olha só, além de eu tocar na orquestra sinfônica, eu fazia cursos de especialização em outros países, tudo dentro da área da música erudita, tudo com repertório erudito, com a literatura do trombone. Muito bem. E além disso, eu passei uma época, uns 5, 6 anos, fazendo recitais com trombone e piano. Não quer mais erudito que isso. Muito bem. Aí eu recebo um convite de uma banda mais louca de Porto Alegre, chamada Os Totais. Aí eu toco nos Totais e fico lá durante um monte, me divertindo. Só que tocava assim, a sexta, sábado e domingo. E eu tento conciliar, então, tocava na noite e de manhã cedo já tinha que estar tocando na orquestra. A bosta que a gente não podia beber, né? Então o negócio tinha que se comportar, porque no dia seguinte... Sim, tem que estar lá. Aí era um Tchaikovsky o negócio, aí chegava no bar, era Jimi Hendrix, sabe, rock and roll, sabe, a gente tocando outras coisas aqui, de rhythm and blues, e começava a coisa lá no negócio. Isso, dava um choque, porque eu chegava na orquestra, aí o meu professor falava assim, primeiro trombone da orquestra, Joaquim, tu tem que decidir. Se é pra lá ou era pra cá. Eu digo, pois mas não dá pra fazer os dois, né? Não, tem que ver. Baile é uma coisa, aqui é outra coisa. Eu digo, poxa vida, mas eu gosto das duas coisas e não tenho comprometido. Aí eu vi que eu notei uma coisa, que eu tinha que assumir um personagem em cada situação. Muito bem. O cara que saía pra noite pra tocar, ou que tinha outras bandas, fazia show aqui, show ali, acompanhava um cantor aqui, negócio, ele era um personagem. Então eu comecei a colocar personagem neles. E o personagem da orquestra, que era aquele que ficava, não se mexia, ficava, tocava ali, a nota certa e tal. E como já tinha suficiente coisa, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito legal. Quem ganhou isso também foi a orquestra. Por quê? A coisa ficou com mais flexibilidade. Sabe, o som fica mais malhável, eu notei. Porque tu tinha aquela malemolência de tocar um pouco mais solto, né? Da improvisação e tudo. E tu chegava na orquestra, usava mesmo os elementos eruditos e tudo mais. O que precisava? De um som, de uma afinação, sabe? E de uma articulação. E isso a gente tinha. E aí eu dava um pouquinho mais de molho naquilo, então ficava legal. Se tu estendesse compreendendo, sabe, até mais verticalmente a música, né? Maravilha. Então agora, com todas essas reflexões, né, acerca da música como meio de expressão universal, né, independente se no teatro ou no bar, vamos a mais uma audição do trombonista Júlio Rizzo, com a versão da música chamada de Dança Húngara número 1, composta por Johannes Brahms e reinventada no álbum mais recente do grupo Quarteto, de 2016.
Olá a todos, este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Eu sou Bruno Nascimento e agora você acabou de escutar Dança Húngara número 1, composta por Johannes Brahms, reinventada pelo grupo Quarteto em 2016 com o solo do mestre Júlio Rizzo no trombone. Vimos aqui como o teu grupo Quarteto mescla influências musicais de diversos lugares com a Dança Húngara número 1. Então temos aqui um belo exemplo de fricção de musicalidades, diferentes elementos sonoros presentes dentro de uma textura musical. Como se dá esse processo aí de adaptação e recriação de algo erudito da sala de concerto para o ambiente da música popular, Júlio? No caso da dança húngara, o que a gente fez foi somente adaptar ao estilo do quarteto, que são os ritmos gaúchos. Então ele vira uma milonga, sabe? Tem uma polca, alguma coisa assim, que realmente dá um sotaque gaúcho na coisa. Essa era a única coisa. E vem de uma coisa, teve um concerto com a OSPA, lá teve uma dança húngara, daí tu tem a ideia de, puxa, acho que isso aqui vai ficar legal. Sim. Aliás, tem muita coisa que vai ficar, pode virar chamamé e bossa nova, né? Mas, enfim, é mais rítmico, né? Sim. E colocada dentro da perspectiva do quarteto, assim. Sobre a vida dentro do universo popular, você é um músico conhecido por transitar em diferentes estilos, né, diferentes formações. Então, tu poderias trazer para nossos ouvintes alguns deles, trazendo algumas lembranças, alguns nomes que marcaram a tua trajetória? No caso do quarteto, a formação... Por exemplo, assim, eu acho que de grupos, assim, o que marcou muito foi o quarteto, né? E os três músicos com quem eu divido o palco, que é o Luciano Maia, o Wilton Vacari e o Ricardo Arenhaut, são grandes músicos que acompanham grandes nomes da música do Rio Grande do Sul e do Brasil há muito tempo. Então, a gente não passa mais de recriadores da coisa, sabe? E juntou as cabeças juntos, sabe? A sorte que a gente estava tocando o instrumento e graças a Deus o trombone é que ganhou, a história do trombone que ganhou com isso, que foi a primeira vez na história da música do Rio Grande do Sul que se tem notícia de um trombone tocando com essa formação, né? E outras coisas assim de música aqui do Rio Grande do Sul que me deu uma pata de elefante, a gente conhecer com grandes músicos do rock, da cena do rock, do blues de Porto Alegre, como Luciano Leães. Isso tudo vai te dando um calorzinho na alma assim muito grande, assim, de como é muito fácil, basta saber onde tu tá, sabe, para tocar, né? Isso. Bom, para encerrarmos o nosso programa, trazendo um pouco para o estado atual, né, em que se encontra a música instrumental no Rio Grande do Sul, como tu avalia esse cenário hoje, né, para os músicos de sopro, e o que tu terias a dizer ao jovem que está entrando nesse meio musical? Nossa, é uma coisa assim muito perigosa, assim, eu avaliar, né? Porque é coisa meio que eu acho que, pelo que eu tenho visto, evoluiu demais. Evoluiu demais. Onde eu tenho visto assim jovens artistas de metais assim tocando muito. A gente tem exemplos aqui em Porto Alegre como o Miltim, por exemplo, o Thiago Link no trompete, são, para não citar todos os nomes que eu não me lembro assim, mas tem, além de um desejo muito grande dos caras tocarem, assim, é demais, é muito bom. Eu acho que tem uma participação também muito grande da igreja, sabe? Que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que eu posso dizer que não é só aqui em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. A maioria dos grandes músicos estão vindo de igrejas evangélicas, que isso é um barato, né? Assumiu um posto
que eu acho que era do Estado uma vez, através do conservatório, né, do conservatório, das universidades. Não, eles estão se criando dentro de um negócio e muito bem. Parabéns aí. Júlio, então muito obrigado pela tua participação aqui conosco, trazendo um pouco da tua trajetória, né, a tua experiência para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Esse foi um programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade, com o tema A Sonoridade para Além dos Universos Musicais, conhecendo a trajetória do músico trombonista Júlio Rizzo. O programa tem produção do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga, na técnica Jefferson Gomes. Obrigado a todos e até a próxima com mais um Músicas do Mundo. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.